Dando continuidade ao estudo da população mundial, nós temos agora um outro assunto muito importante chamado de transições demográficas. A transição quer dizer sentido de movimentação, ou seja, o como se mexeu de cada fase o seu ritmo de população, ou seja, quando crescia muito a população de uma região ou porque depois diminuiu. Aqui esse gráfico, para vocês deixarem mais claro, o que está em azul, essa linha, ela quer dizer linha de nascimento, a taxa de nascimento. Já em vermelho, quer dizer a taxa de mortalidade. O que nós vemos aqui na linha tracejada amarela seria o crescimento vegetativo, ou seja, quando a gente pega nascimento e subtrai pela mortalidade. Repare então que aqui na fase 2, olha como está o tamanho dessa fase 2 do crescimento vegetativo. Repare que na fase 1, esse crescimento vegetativo será menor, né? Afinal, só vê essa distância entre um ponto e outro. Assim como na fase 3, vê essa distância também. E assim por diante. Essa fase 1 nós chamamos de pré-transição. E eu vou abordar um pouco mais para vocês quais são as características de cada uma dessas fases. Vamos agora entender como se caracteriza essa primeira fase da transição demográfica. A primeira coisa importante entender é que são países que têm economias rurais que vivem essa primeira fase. Na verdade, hoje existe muita discussão se existe realmente um país nessa fase. Por que eles são países de economias rurais? Porque eles não tiveram um processo de urbanização ainda. Então são países extremamente pobres. E por conta disso, eles vão ter então uma alta taxa de natalidade e ao mesmo tempo vão ter uma alta taxa de mortalidade. Reparem que o crescimento vegetativo será bem pequeno. Para entender um pouco sobre por que tem uma alta taxa de natalidade, é importante então entender que existe então um baixo custo de vida. E esse baixo de custo de vida, então, não exige da população uma preocupação com o planejamento familiar. Outro motivo é que existe então um pouco acesso ou baixo desenvolvimento da medicina para os métodos contraceptivos, como camisinhas, pílulas do dia seguinte e assim por diante. Os motivos que alegam a alta taxa de mortalidade é, então, o pouco acesso à medicina, a falta de alimentos, muitas vezes são por guerras ou epidemias, né? Se pensarmos aí até o coronavírus, na África será 1000 vezes pior, ou até na favela brasileira, né? Que são regiões de alta taxa de mortalidade, e dando sequência ao pouco saneamento básico, ou seja, não tem água tratada nem esgoto tratado. Então, tudo isso leva a provocar um baixo crescimento vegetativo. Mas mesmo com uma alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade? Sim, afinal, nasce tanta gente, mas também morre tanta gente. Então, o crescimento vegetativo será menor. Esses países que vivem nessas condições de economias rurais, nessa primeira fase, então, eles têm uma baixa condição de vida e graves problemas sociais, né? Tudo alegados justamente a problemas até sexuais, como AIDS, HIV, aí tem a questão da medicina e assim por diante. Já na segunda fase, nós temos aqui economias urbano-industriais. Na verdade, são países que saíram daquela transição agrária e começaram um processo de industrialização. Se a gente for caracterizar o Brasil, seria mais ou menos nos anos 30, quando Getúlio Vargas assume o governo brasileiro e começa um processo de industrialização e também de urbanização. Bom, agora muitos países africanos estão nesse processo, afinal muitos deles se incluíram, né, de uma forma com as indústrias, embora isso é bem mais complicado. Bom, seguindo aqui. A segunda fase é representada pela alta taxa de natalidade, e eles acabam tendo uma redução da taxa de mortalidade. Bom, como assim? Se a gente for ver, lembrando que o vermelhinho aqui é o que indica a taxa de mortalidade. Olha como essa taxa de mortalidade ela reduziu bastante, certo? Enquanto a taxa de natalidade ela continua bem alta. Isso quer dizer então que o crescimento vegetativo, que seria justamente essa linha que estamos vendo, é justamente um alto crescimento vegetativo.
Mas por que ocorrem esses processos? Bom, aqui ainda é o mesmo processo da fase anterior. Então, baixo custo de vida e baixo acesso a informações de métodos contraceptivos. Mas, em contraposição, nós temos a redução da taxa de mortalidade causada pelas revoluções médico-sanitárias, né? Lembrando aí, quando o Brasil começa um processo de urbanização, existe então um processo também de adaptação sanitária, de cortiços sendo destruídos, a revolta da vacina no começo do século XX e assim por diante. E também começa um processo de ofertas de alimentos, ou seja, agora você tem alimentos adequados para a população. Como dito, aqui essa região vai ter um alto crescimento vegetativo. Isso vai indicar o que? Esses países de economias industriais, que justamente eles vão ter uma melhoria na condição de vida, mas ainda vão ter altos problemas sociais causados pela questão da alta taxa de natalidade. A terceira fase dessa transição demográfica é caracterizada por países com economias urbanas chamadas terceirizadas. O que quer dizer essa palavrinha terciarizadas? Quer dizer que são países com o setor terciário avançado, ou seja, comércios e serviços. Nesses países, há um processo diferente dos demais. Agora começa, tanto uma redução da taxa de natalidade, como agora a chamada baixa taxa de mortalidade. Nós tínhamos visto que a taxa de mortalidade tinha caído, se mantendo por um tempo. Nessa terceira fase, a taxa de mortalidade ela já está praticamente estabilizada. Já o caso da natalidade, reparem que ela está alta no começo e de repente ela começa a cair. Certo? Então esse processo que a gente chama de redução da taxa de natalidade, porque ela estava alta e reduz, e a questão da mortalidade ela já está baixa porque ela se mantém, está estável. Por que ocorre essa taxa de mortalidade? É o mesmo motivo daquele outro slide que nós vimos, que justamente são as revoluções sanitárias e o alto desenvolvimento urbano que contribuíram. No caso que é novo para nós, é o porquê que houve essa redução da taxa de natalidade, que é justamente por causa do alto custo de vida, ou seja, morar numa cidade não é fácil, na cidade como São Paulo, por conta do imóvel muito caro, aluguel muito caro, transporte muito caro, alimentação é muito caro, então isso tudo torna muito custoso e isso faz com que as pessoas então pensem duas vezes antes de aumentar a sua família. Outro ponto muito importante para nós é a maior participação agora da mulher no mercado de trabalho. Bom, agora com o comércio e o serviço disponível da sociedade com maior ênfase, agora as mulheres começam a ganhar mais destaque no mercado. Lembrar que, por exemplo, muitas lojas preferem contratar mulheres, né, por ser uma forma de marketing, né, de uma forma de conseguir vender mais produtos. Secretárias geralmente são contratadas mulheres, enfermeiras, mulheres. Lógico que isso pode ser um ato de preconceito, mas justamente isso acabou sendo muitas vezes uma realidade do mundo. Hoje que vem mudando um pouco esse comportamento, mesmo assim, a ascensão da mulher no mercado de trabalho ainda é extremamente difícil. Outro ponto importante é a difusão dos métodos contraceptivos. Ao contrário daqueles grupos da primeira e segunda fase, em que eles não tinham esse acesso à informação, agora eles têm esse acesso à informação. Agora eles vão usar os contraceptivos. E esse todo o processo faz o que a gente chama, então, de planejamento familiar. Ou seja, as pessoas, quando têm um alto custo de vida, têm uma participação da mulher no mercado de trabalho, e a difusão de métodos contraceptivos, começa então a haver planejamento familiar. Ou seja, as pessoas vão ter que estudar se realmente vão querer ou não ter filhos. Né? Muitas pessoas, às vezes, por conta do custo de vida muito caro, buscam prolongar a sua decisão de ter filhos. Muitas mulheres no mercado de trabalho ela tem receio, né, de ter filhos enquanto trabalha, por conta da sua dupla jornada de trabalho, né? Cuidar de manhã da casa e à noite cuidar da casa e do filho também. Então, às vezes, acaba sendo até uma terceira jornada de trabalho. Em alguns casos também, muitas pessoas têm um estilo de vida baseado
em não ter, né, mais filhos. Então isso é um processo hoje que vem sendo muito chamado a atenção. Esses processos, então, levaram ao que a gente chama de redução do crescimento vegetativo. Olha a diferença entre a natalidade e a mortalidade, como aqui cai. Então, nessa terceira fase, é um processo de redução do crescimento vegetativo. O Brasil estaria encaminhando essa terceira fase, né? Justamente estaria no processo final, em que a natalidade já está diminuindo e a mortalidade já está estável. Esses países já têm, então, uma melhoria de vida muito acentuada, que vai render, então, um alto custo de vida, e aí eles têm uma alta quantidade de jovens, e esses jovens, geralmente, vão estar no início das faculdades, no início do processo, né, da vida adulta, mas geralmente não vai ter emprego para todo mundo, então existe esse problema. Outra coisa importante é que esses países vão ter os problemas iniciais relacionados ao envelhecimento, como no caso do Brasil, por exemplo, já teve que discutir a questão da previdência, já teve que mexer, né, digamos, pensando no futuro, sobre o que fazer quando houver mais população idosa do que população jovem. Vamos agora para a quarta fase da transição demográfica. Essa última fase ela é caracterizada pelos países de economias desenvolvidas. Esses países eles acabam tendo como a sua característica? Eles têm uma baixa taxa de natalidade e têm uma baixa taxa de mortalidade. Reparem aqui no gráfico que justamente a natalidade ela tem momentos que vai subir e tem momentos que vai descer. E aí, se a gente comparar, então, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ela é bem pequena, né, o crescimento vegetativo. Por que isso ocorre, essa baixa taxa de natalidade? Bom, como já visto, então, alto custo de vida, é muito caro ter filho, é muito caro, né, os custos que nós temos, aluguel é caro, nós queremos também, muitas vezes, um estilo de vida que não quer ter filhos. Na Coreia do Sul, por exemplo, já tem mulheres que não querem ter filhos, né? Isso em grande quantidade. Não sei vocês, mas as mulheres às vezes também não têm ideia de constituir uma família, né? Por questões aí ideológicas, questões culturais, ou até por muitas vezes medo, né, de ter filhos. Outro ponto é a difusão de métodos contraceptivos que fazem então reduzir esse crescimento. Bom, a baixa taxa de mortalidade já tem explicado, né? Então não tem nada de novo nesse processo. Aqui a única coisa nova é justamente aqui essa opção de vida que a gente entende já como um processo maior. Esse processo todo então faz um baixo crescimento vegetativo, né? E isso começa então a surgir problemas, né? Como maior demanda pela saúde, e aí uma discussão muito grave, né? Que aí esses países idosos eles precisam ter cuidado. É só lembrar o porquê que esses países com coronavírus estão muito preocupados, né? Como a Itália, por exemplo, que é uma região já de população idosa, a Alemanha também é uma região de população idosa e outros países também, né? E aí você tem que ter um cuidado maior com os idosos, vai ter até profissões específicas para cuidar dos idosos, porque isso é a profissão do futuro que as pessoas falam no Brasil. Pessoas que queiram cuidar deles é uma coisa bem interessante hoje de pensar. Também outro ponto muito importante é a falta de mão de obra, né, que já é um ponto extremamente complicado para eles, pois aí eles precisam ou, né, digamos, alterar as suas indústrias para os países desenvolvidos, como eles já fazem, ou incentivar a migração, que é uma coisa muito difícil ocorrer, imagino, ou até aí a questão de uma nova revolução tecnológica que substitua então essa mão de obra que não existe no país. Dando sequência, agora nós vamos ver as teorias demográficas. As teorias demográficas surgiram justamente com o rápido crescimento populacional e a preocupação mundial sobre o quanto que essa população vai crescer e a possibilidade de falta de alimentos e recursos naturais tenham para esse excedente de pessoas. Bom, a teoria mais conhecida demográfica é a teoria malthusiana. Né? Antes de começar, só uma sugestão é que vocês busquem entender, né, sobre as 4 teorias demográficas, sobre qual era a solução proposta por cada uma delas para controlar a população. Bom, Malthus, ele justamente vai pensar essa teoria no século XVIII. Essa teoria no século XVIII era o contexto da primeira Revolução Industrial. Portanto, aluno, lembre-se
que nesse momento havia então grandes transformações políticas, econômicas e sociais que alarmavam aí justamente por conta desse alto crescimento populacional que vivia em Inglaterra. Malthus tinha uma visão religiosa, né, baseada com a Igreja Católica, tinha uma visão muito pessimista, né, conforme a gente vai ver, e também determinista, né, dizendo ali que aquela pessoa é pobre e assim vai ficar e pronto, ponto final. Bom, a ideia de Malthus é que se os alimentos, os recursos naturais, eles vão crescer de uma progressão aritmética, né? Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já a população, ela teria um crescimento bem diferente. Esse crescimento populacional, ele ia crescer de forma vertiginosa, né? Que seria, nas palavras aí, justamente uma progressão geométrica, ou seja, ele dobraria muito mais rápido do que qualquer outro ponto. Aqui, como vocês veem no gráfico, a população está em vermelho. Quando a população crescer e ultrapassar a quantidade de recursos, que está em preto, é o que será que a gente chama de momento de crise, né? O ponto da crise que vai causar esse ponto azul. Nesse exato momento será justamente o momento em que teremos a crise de aumento da população sendo maior do que a quantidade de recursos de alimentos. Aí, através desse momento, haveria na concepção de Malthus, né, de que para resolver esse problema, na verdade, né, o pobre, aí sim está a visão determinista e religiosa dele, seria justamente de que a sujeição moral, ou seja, né, o pobre, sabendo que ele é pobre e que não tem recursos para sustentar sua família, não dá alimentos, ele não vai ter filho. Então, o pobre não vai se reproduzir, somente se reproduz quem tiver condições de se alimentar. Bom, a gente viu que não foi bem assim, né? Na verdade, existe até aquele preconceito que pobre adora fazer filhos. Então, esse é um caso, por exemplo, de que é bem mais complicado essa visão de Malthus, né? Continuando, o Malthus ele tinha a ideia de que a miséria seria então um controle natural da superpopulação. Na concepção de Malthus, o Estado não precisa fazer nada, né? Já diferente da teoria neo-malthusiana e as demais teorias que nós vamos ver também. Bom, o que está errado na teoria de Malthus para a gente entender? Né? O Malthus ele não viu avanço na agricultura, né? Como por exemplo a Revolução Verde, que trouxe grandes transformações na parte de transgênicos, na parte de agrotóxicos, que puderam permitir então o aumento de alimentos. Hoje nós temos aí praticamente com tranquilidade o êxito de produzir alimentos para a população inteira. O problema é o acesso aos alimentos, mas isso aí é para outra discussão. Outro ponto que Malthus não viu é justamente o que a gente viu nessa quarta fase da transição demográfica, o que os países europeus vêm vivendo. Essa estagnação da natalidade, ou seja, que não há esse tanto crescimento. A segunda teoria é a neo-malthusiana. Neo quer dizer novo, então seria uma adaptação da teoria de Malthus com novas roupagens. Essa teoria foi criada após 1945, né, pós Segunda Guerra Mundial. A ideia dessa teoria neo-malthusiana é de que o alto crescimento populacional, ou seja, o grande crescimento da taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade, ela vai ser uma causa do subdesenvolvimento. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse pensamento que a quantidade alta de população ela levará à pobreza um país, porque esse país terá elevados gastos sociais. Na verdade, hoje sabemos que existem vários motivos por trás do porquê um país é pobre, né? Existem várias relações sociais e políticas em várias escalas que explicam o porquê um país é pobre, como por exemplo os países africanos ou até o Brasil. Bom, então nessa ideia, a preocupação dos neo-malthusianos é que os estados, para evitarem de serem pobres, né, terem elevados gastos sociais, deveriam aderir então às políticas radicais. Como assim? O aborto, a esterilização compulsória e, em alguns casos, até defendiam o infanticídio, né, que na verdade existiam muitos governos ditatoriais, então era comum matarem as crianças, né, então era uma parte bem complicada. Bom,
Geralmente, essa teoria, então, ela acaba culpando os países com alto crescimento vegetativo, acaba culpando também a pobreza, né? Então eles acabam geralmente atribuindo porque os países com alto crescimento vegetativo eram justamente aqueles subdesenvolvidos. Então eles diziam assim, você é pobre e está aumentando sua população. E essa é uma teoria também determinista, né? Que é extremamente diferente. É uma teoria preconceituosa que justamente diz então que o pobre vai ficar mais pobre, né? Então vamos tentar resolver de outra forma mais radical. De forma geral, de síntese, eles culpam então os países desenvolvidos, eles não entendem que o crescimento populacional é causado por uma estabilidade social, ou seja, né, por uma questão de falta de formação, falta de acesso, falta de condições sanitárias e entre outras milhares de coisas. A terceira teoria, a ecomalthusiana, ela não tem na postura de vocês. Ela é bem parecida com as teorias que antecederam a nossa explicação, né? Então, ela é parecida com a neomalthusiana e parecida com a malthusiana também. Essa ecomalthusiana, ela tem uma ideia bem simples, né, que o crescimento populacional ele vai implicar impactos ambientais. Então, ela seria uma visão mais verde dessa teoria malthusiana. E justamente esse aumento da população, então vai demandar muito mais recursos naturais, né? Lembrar que o seu bairro tem minerais, a água também é um recurso natural e muitas vezes esses recursos com aumento populacional são complicados. E aí, essa teoria, que vai surgir mais ou menos nos anos 60, ela justamente, né, nos anos 70, também com os hippies, que vai ser muito forte, e também com as conferências ambientais, eles vão atribuir, então, os países com alto crescimento vegetativo, ou seja, os países que têm alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, como os problemáticos. E aí tem um grande problema com isso, que eu vou falar no final, né? E eles geralmente atribuem, então, a esses países desenvolvidos como um problema desse crescimento populacional. E eles também defendiam, bem parecido com o Malthus, a questão justamente de políticas radicais. É também, mais uma vez, determinista essa teoria porque ela é preconceituosa, né? Dizendo que é o pobre que está fazendo isso e pronto, sem levar em conta as questões culturais. Essa teoria ignora as disparidades de padrões de consumo, porque os países, né, chamados desenvolvidos, eles têm um consumo bem diferente dos países subdesenvolvidos. Né? Os países subdesenvolvidos consomem muito mais alimentos, consomem muito mais aqueles recursos básicos para sobrevivência. Já os países desenvolvidos, que têm alto padrão de vida, têm uma renda per capita alta, eles acabam consumindo muito mais coisas supérfluas. Então, na verdade, se a gente for ver, ambos os casos geram impactos ambientais, né? Não só um ou outro. E por fim, nós temos aqui a teoria reformista. A teoria reformista também tem outros nomes, né? Como por exemplo, teoria marxista, porque uma parte dessa teoria vai vir com base em Karl Marx. Mas nem todos os reformistas, né, são comunistas e entre outras milhares de coisas e discussões. Essa teoria entende uma visão bem diferente da neomalthusiana. Segundo a teoria reformista, os problemas sociais são frutos da desigualdade. E um dos problemas sociais é esse alto crescimento. Então, a teoria reformista ela propõe várias reformas sociais, políticas e econômicas. Na visão dos reformistas, então, seria uma forma de entender que esse excesso de população ela é justamente causada pelos problemas sociais que tem. E uma forma de resolver seria, então, dando melhores condições de vida para essas pessoas.